Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui com um vídeo de perguntas e respostas que vocês me enviaram por aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, o canal está fazendo um ano, então eu decidi trazer esse vídeo aqui especial de perguntas e respostas e deixei aberto aqui no YouTube, na nossa comunidade, também lá no Instagram, nos meus stories, para vocês me perguntarem sobre qualquer coisa, sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, sobre a minha rotina, etc. E vocês me enviaram perguntas bem diversas sobre vários assuntos que eu achei todos muito interessantes e, claro, algumas perguntas exigiriam respostas mais longas, mais aprofundadas e talvez eu até extrapole depois e faça outros vídeos. Então, se você quiser que eu fale mais sobre uma ou outra coisa, também me deixa ali nos comentários para eu saber o que mais interessa a vocês, para poder explorar com mais profundidade do jeito que eu gosto, né? Que vocês sabem que eu gosto de falar bastante. Então vamos lá começar com as perguntinhas que vocês me enviaram, né? Cresen de Santos me mandou: você é leitora desde criança ou desenvolveu esse hábito depois? Olha, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, mas rapidamente respondendo, né, para quem ainda não viu, eu sou leitora desde muito nova, desde sempre. Meus pais sempre leram pra gente, então mesmo antes de aprender a ler, eu já lia, né? Eu já tinha muitas histórias ao meu redor, sempre tive uma biblioteca. Na minha casa, eu e minha irmã tivemos biblioteca infantil desde sempre. Sempre gostei muito de ler. Claro que tive fases de ler menos, isso acontece, mas é um hábito que eu realmente tenho bem sólido e há muitos anos. Bom, a próxima pergunta é da Mari, né? Livros do Saturno, que é: como você organiza a sua rotina? Olha, gente, isso é uma pergunta bem interessante que talvez eu até explore em outro momento. Eu sou uma pessoa que tem um planner, uma pessoa que gosta de se organizar, né? Porque assim, como eu escrevo, né, produzo conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram, faço as leituras e às vezes pego um freela ou outro, eu tenho que me organizar para dar conta de todos os setores. Tem a casa, né? Tem as questões pessoais e eu tenho uma tendência à ansiedade. Então, para mim, eu descobri que deixar tudo no papel, tirar da minha cabeça e deixar no papel, pra mim funciona muito. Então eu tenho o meu planner e me organizo desse modo, né? Tento deixar mais ou menos à vista, assim, a minha semana, as coisas mais importantes, né? É isso. A minha organização básica é essa, assim. É claro que às vezes foge do nosso controle, a gente não tem controle de tudo, não é verdade? A Debbie perguntou qual cidade você mora. Então, eu sou mineira, né? Mas eu moro em São Paulo há quase 9 anos, gente. E gosto bastante. Aprendi a amar São Paulo, gosto muito daqui. A Marina perguntou: o que te motiva? Amo você e seu trabalho. Perua. Gente, Marina é minha amiga mais antiga da vida. A gente é amiga desde os 3 anos de idade. Acho que é uma pergunta que a gente sempre tem de se fazer. O que é que motiva a gente? E eu me faço isso muito. Eu gosto muito de aprender, assim. Eu gosto muito disso, sempre gostei muito de estudar, de aprender. E essa é uma motivação que sempre funcionou pra mim. Mas é que eu sempre me interessei por muitas coisas diferentes, sabe? Ao mesmo tempo. De ser uma pessoa curiosa, né? Então, sempre tô buscando informação sobre muita coisa. Mas eu acho que a minha motivação é aprender mesmo. Eu gosto muito de aprender o mundo, de observar o mundo, né? E de mergulhar nessa beleza que pra mim a literatura tem, nessa diversidade, né? Que eu sempre falo essa palavra aqui no canal, pontos de vista, culturas. Literatura me motiva, o aprender me motiva, assim, em todos os sentidos, né? Como ser humano, aprender é algo que realmente funciona pra mim desde que eu me entendo por gente. É isso. O Pedro perguntou: o que te fez querer montar o canal, os motivos aparentes e os mais ocultos. Há muitos anos, muitas pessoas falavam pra mim que eu tinha que ter um canal no YouTube, que eu tinha que fazer um canal no YouTube. Eu primeiro fiz o Instagram, mais a sério, e só depois que eu vim pra cá, eu tomo como uma responsabilidade, né? Porque eu não quero produzir algo assim que pra mim não faça sentido, que eu não acho que seja de qualidade e que não tenha a minha cara, né, que não seja autêntico. Então eu tinha muito medo dessa responsabilidade e eu assumi o compromisso no momento que eu achei que eu daria conta. Isso eu sempre tento fazer. A principal motivação era chegar a outras pessoas. Eu queria entender mais sobre esse universo da literatura e também porque é algo muito natural pra mim, produção de conteúdo, sabe? Eu sou jornalista, né, trabalhei em redação por 6 anos, então essa produção diária e rápida e tal, pra mim era algo
costumeiro, e então pra mim produção de conteúdo é algo muito, mas sempre foi muito natural, assim, eu gosto muito, eu sou muito curiosa e tal, e compartilhar as minhas leituras também era algo que eu já fazia antes de ter um canal, sabe, lá no Instagram. Então eu compartilhava com os meus amigos, sempre falei muito sobre o que eu tava lendo, até porque eu penso assim, quando eu escrever, eu quero muito poder ter o contato, né, com leitores, e é também uma tentativa de um trabalho novo, né, porque eu saí da redação, que ia trabalhar com literatura, e aí eu falei, bom, eu vou começar desse modo, depois quem sabe, né, num trabalho de outro, além de ser escritora, quem sabe eu não entro mais no mercado mesmo de editorial, mas enfim, foi um caminho natural, eu acho, né, nessa mudança minha diária, então é isso. Bom, a próxima pergunta é da Bruna, e ela pediu para eu citar alguns livros que me marcaram na adolescência. Eu me lembro de ficar muito marcada por algumas leituras que eu fazia pro colégio mesmo, sabe? Posso citar aqui com toda a propriedade que O Cortiço foi um livro assim, eu li, eu acho que umas 3 vezes O Cortiço. Uma pra escola e as outras 2 porque eu gostei muito do livro, então eu voltei a ele ainda na adolescência. Eu também gostei muito na época de ler tanto Memórias Póstumas quanto Dom Casmurro, gente. Machado, pra mim, assim, foi uma grande paixão mesmo, assim, à primeira vista, à primeira leitura. Caçador de Pipas. E eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei com um livro, assim, pelo menos que eu me recorde, eu acho que foi o primeiro livro que me fez chorar, O Caçador de Pipas. Eu gostei muito na época, então me marcou. E o outro livro que eu trouxe foi este daqui, do Vinícius de Moraes, O Poeta Não Tem Fim. Eu vou até mostrar pra vocês que tá aqui, tá vendo? Passos, outubro de 2005. Em 2005, eu tinha 15, 16 anos. E eu pedi esse livro de presente pra minha mãe, tava andando lá no centro da minha cidade, e eu pedi de presente de Dia das Crianças pra ela, que a gente tinha essa brincadeira, né? Que ela continuou dando presente de Dia das Crianças pra gente até eu sair lá de Passo. E aí eu pedi este livro pra ela, porque eu me lembro de ler um poema do Vinícius na apostila, ou sei lá, no livro do colégio, e isso me despertou, assim, eu achei muito lindo, e aí na hora que eu vi, eu queria muito ler. Ela tinha até uma antologia do Vinícius lá na biblioteca dela, ela ainda tem, mas eu quis esse livro aqui porque ele também tem umas fotos, ele é todo bonito, sabe? E aí ela me deu de presente, e eu lembro, gente, que eu li e reli esse livro aqui não sei quantas vezes, são incontáveis. Eu sabia de cor vários desses poemas na adolescência, então eu amava esse livro aqui, então trouxe ele porque eu acho que é uma boa resposta para essa pergunta. Então é isso. Alicia perguntou qual que é o meu escritor preferido. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Principalmente aqui, porque eu já falei, tipo, que eu fico sempre com dor no coração de falar um e não falar o outro. Eu acho que dói mesmo. Mas para não me estender muito, também para não ficar pondo uma lista aqui, né? Eu posso falar com toda a propriedade do mundo, que eu acho que vocês já sabem, que Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade são meus escritores, eu acho que prediletos. Não sei se estão sozinhos nesse topo do predileto, mas com certeza eles são 2 grandes escritores para mim, para minha vida, que me acompanham há muitos anos, né, que são autores que eu acompanho já desde muito nova. Certamente são 2 autores que eu digo assim, sem temer, que são prediletos da vida, e eu acho que serão sempre. Então é isso, gente. Vamos para a próxima pergunta. A Greca perguntou se eu tenho tatuagens, e se sim, quais tatuagens eu tenho, e se eu tenho alguma literária. Então vamos lá. Sim, eu tenho tatuagens, eu tenho 2 tatuagens por enquanto. Digo isso assim porque eu já tenho muitas ideias na cabeça, mas enfim. Eu tenho primeiro essa daqui, eu fico toda torta. Deixa eu tentar. Não sei se vai dar pra ver direito, mas eu vou deixar também uma foto ao lado, que é uma tatuagem que sou eu e a minha irmã, né, a Lila, uma tatuagem que eu fiz baseada nessa foto nossa da infância, né, eu amo essa tatuagem, né, ela tá aqui no meu braço esquerdo, e também tenho uma tatuagem aqui abaixo do peito, aqui, eu acho que dá pra ver. Então, essa alma está na letra da minha mãe, ela escreveu e o tatuador reproduziu, né, tá a letrinha dela aqui. E assim, é uma palavra que eu gosto muito, eu sempre achei muito sonora, eu gosto muito assim da ideia. É muito filosófica, né, porque tem muitas ideias em torno disso. São as letras iniciais da minha família, então eu, minha irmã e meus pais. Tá aqui na minha costela, então essas 2. Agora, eu tenho sim muita vontade de ter uma
uma tatuagem literária, mas eu ainda não fiz, gente. Mas assim, eu não sei quando será, né? Mas eu tenho ideia, assim, de fazer tatuagens literárias. Vamos ver. Agora vamos para a próxima pergunta, que é do Henrique, que perguntou se eu já usei a máquina de escrever. Se vocês, não sei se dá pra ver, né, gente? Mas aqui na minha biblioteca tem essa máquina aqui de escrever. Essa máquina, ela era da minha mãe, ela ganhou do meu avô quando ela se formou em jornalismo, né? É claro que é muito importante, é algo que ela deu pra mim. Eu também sou jornalista e ela depois agora deu pra mim, tá aqui na minha estante. Também é uma lembrança de certa maneira do meu avô, né, que eu mal pude conhecer, que ele morreu, eu tinha uns 4 anos. Então, ela tá ali, mas eu nunca usei ela, na verdade. Para fazer um vídeo que eu gravei, né, da carta do Mário de Andrade pro Drummond, eu bati, né, a máquina com papel e eu vi que algumas letras realmente saíram ali. Mas ela precisa de uma manutenção, sabe? Porque na hora que você clica em algumas teclas vão várias, aquela coisa, a fitinha tá meio solta, então ela precisaria realmente de uma manutenção, mas eu acho que ela até funcionaria, sabe? Se eu fosse atrás. Quem sabe? É uma ideia aí, né? Que fica aí mais pra frente dessa quarentena, não ando mexendo com muita coisa, mas é uma ideia. Eu gosto muito de máquinas, gente, eu acho linda. Minha mãe tem outra que eu também tô de olho, quem sabe depois eu também vou pegar, que é uma máquina um pouco maior. Essa daqui é uma Olivetti. E é isso. Bom, a próxima pergunta é do Wagner. Ele perguntou qual que é o livro que mais me impactou neste um ano de leituras. Poxa, eu acho que foram muitos os livros que me impactaram de diversas maneiras, de maneiras muito múltiplas, porque eu acho que os impactos são diferentes e pegam em sentimentos diversos, né? Mas só para responder e para ser mais rápido, né? E para ser, de certo modo, até coerente com o que eu até já falei um pouco sobre a retrospectiva do ano passado, eu vou deixar aqui A Paixão Segundo GH como o livro que mais me impactou. Me revirou, sabe? E foi uma leitura que eu tava esperando muito fazer, foi uma leitura que eu já tinha tentado fazer em alguns anos antes. Vou juntar essas perguntas aqui só pra gente falar um pouco então sobre esse assunto do meu livro, né? O primeiro é a Isabela mandou: como é sua rotina de escritora? Tem hora para escrever? Escreve quando dá? E também a Sabrina mandou sobre que ela quer saber mais sobre o meu livro. Então eu vou tentar responder as duas aqui juntas. Sobre a minha rotina de escritora, é uma rotina um tanto meio bagunçada em algum sentido. Eu vou deixar ali na descrição uma entrevista que eu dei falando sobre isso, como eu escrevo, né, pro site Como Eu Escrevo. Eu, neste momento, eu tô na fase de a produção do meu livro, né, na verdade de edição do meu livro. Então tem semanas que eu tô simplesmente fazendo o livro, escrevendo e mexendo no texto. Eu levanto cedo, que é um horário que eu gosto muito de fazer tudo, porque pra mim, sabe, amanhã funciona muito, eu sinto que eu rendo muito de manhã e logo fazer um alongamento e tal, fazer um café, me sentar e começar já a escrever. Mas aí nessa fase que eu tô assim escrevendo o dia inteiro até me exaurir ali no final da tarde, né? Quando eu estava no processo de escrita do livro, eu também tinha a rotina diária, mas não era tão intensa assim, né? Então havia dias que eu conseguia me sentar de manhã para já começar a escrever, e no período da tarde eu separava para outras coisas e tal, mas aí veio a quarentena, atrapalhou tudo, mudou tudo de lugar. E antes de escrever o meu livro, como escritora, eu tive uma fase que eu me obrigava, entre aspas, né, a escrever um mini conto ou um conto assim rapidinho e publicar no meu blog toda quarta-feira. Então era algo que eu escrevia muito rápido ali, sem muito mexer no texto, mas era um exercício que eu fazia, né, de escrita mesmo, e até de também, além da escrita, de entregar o texto para outras pessoas lerem, que é um grande desafio para mim, pelo menos e tem sido, porque escrever a gente se expõe muito, assim, eu me sinto meio, sabe, bem exposta, assim, que eu tenho um processo bem de entrega, assim, na escrita, né, e no texto. Tenho a vontade, o desejo de criar uma rotina, sabe, mesmo, de sentar pelo menos tantos minutinhos ali por dia para escrever alguma coisa, sabe, deixar fluir mais, para não deixar morrer muito, porque teve fases, como ano passado, eu não consegui escrever nada, inclusive não consegui escrever nem no meu diário, que eu comecei um diário em 2019, tava fluindo bem, assim, eu não escrevia todos os dias, mas eu escrevia com alguma regularidade, às vezes de uma vez por mês. Depois, ano passado, eu larguei. Eu tenho vontade também de voltar com isso, que eu achei que é um excelente exercício para
eu escrever sem muitos filtros, né? Pretendo trabalhar melhor esse assunto aqui com vocês, mas resumidamente é mais ou menos isso, né? Eu ainda tenho que criar uma rotina mais sólida, porque eu tive fases muito diferentes nos últimos, sei lá, 5 anos, sabe? Eu ainda não posso falar muito sobre o meu livro pra vocês, mas o que eu posso dizer é que ele é um romance, ele se passa num dia só, ele sairá este ano, né? Porque eu fui selecionada no PROAC, que é um edital do governo do estado de São Paulo, né? Eu fui selecionada, meu projeto foi selecionado, meu livro, fiquei muito feliz por isso. E, nossa, super honrada. Então, é isso, assim, por isso que sairá esse ano, deu certo. Eu juro pra vocês que eu trago mais informações assim que eu puder sobre mais questões do enredo, da editora e tudo isso. Eu já tenho a editora certinho, mas eu não vou falar ainda por enquanto, mas eu prometo que eu vou fazer vídeo só sobre isso aqui, tá bom? Então, é isso. Bom, agora a pergunta do Adriano, que ele mandou aqui pelo YouTube mesmo. Ele falou: boa tarde, Ana, qual é a sua profissão? Como consegue conciliar a leitura com a vida profissional? Já pensou em ser escritora? Então, qual é a sua profissão? Eu sou jornalista, né? Sou jornalista formada pela Unesp, lá em Bauru. Formei em 2012 e trabalhei em redação, assim, várias redações, até o ano de 2018, né? No finalzinho de 2018 eu deixei a redação e desde 2019 tenho trabalhado este outro lado, que é ser escritora, que eu já pensei. Na verdade, muitas pessoas me falaram que eu seria escritora ou que eu era escritora antes de eu me dar conta disso ou aceitar, sabe? Minha mãe é jornalista, meu pai é publicitário e escritor, né? Que eu também já falei aqui no canal. Então, pra mim, é uma questão muito assim, passou por muitas camadas pra eu aceitar, né? Aquela coisa meio na adolescência de ficar com medo por causa da sombra dos meus pais. Eu sou de uma cidade muito pequena, tem essa questão lá também. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu tinha uns 14 anos, eu acho que eu já contei aqui no canal também. A gente tinha que escrever um livro, né, e tal, para disciplina de literatura. E o colégio objetivo, ele lá da minha região, tinha 3 colégios em 3 cidades diferentes, e eles sempre selecionavam um livro para publicar, né, para imprimir, na verdade, não publicar. E aí, quando eu tinha 14, 15 anos, eu escrevi, o meu foi selecionado. É esse daqui, ó, Entre o Céu e o Mar, que é o livro que eu escrevi lá pro objetivo, né, tem aqui. E esses tempos atrás eu até parei pra ler, achei, assim, bonitinho, né, bem... Tá bonitinho, tá bonitinho. A gente é muito crítica com a gente, né? É claro que eu era novinha e tal, mas é bem pensado, assim, na verdade. Eu achei bom. E o outro, eu até trouxe aqui pra vocês verem, que é esse aqui que a gente publicou para uma disciplina da minha pós-graduação, que eu fiz pós em Book Publishing, né? Em editoração de livros. O meu grupo decidiu publicar isso aqui, que são alguns contos que eu tinha e tal. Então, é isso, eu já pensei. Tô pensando, eu acho que pensarei em ser escritora, assim, né? Porque eu acho que é uma escolha, assim, ou não é bem uma escolha, mas enfim, é algo que pensarei sempre, eu acho, gente. Então vamos para a próxima pergunta. André, que falou o seguinte: oi, Ana, descobri teu canal faz pouco quando pesquisava sobre Clarice. Compartilhamos um amor, veja só. Ai, eu amo. Sou professor de língua portuguesa e literatura na rede pública de Florianópolis e gostaria de saber se tu percebe o interesse do público mais jovem pelos teus vídeos. Pergunto isso pensando no negócio de Machado não é para jovens, etc. Meus alunos, em geral, adoram os contos de Clarice Machado, além das dezenas de livros AIE e HQ, né, que trabalho com eles. Para mim, quanto mais diversificados os gêneros, melhor o aprendizado, mas gostaria de saber como tu sentes isso, a proximidade e o interesse deste grupo pelo teu conteúdo. Vida longa ao canal. Muito obrigada, André. Gente, adorei essa pergunta e é uma das perguntas que eu acho que eu vou ter que fazer vídeo em separado para tratar melhor do tema tal, que eu não quero ser leviana aqui. Mas, André, assim, respondendo muito rapidamente, eu sinto que tem uma presença, assim, de jovens aqui, e principalmente lá no meu Instagram. Inclusive, já recebi mensagem do tipo, uma menina, ela tinha, eu acho que uns 16, 17, 18, assim, não lembro exatamente a idade que ela falou na época, e ela disse que ela estava cansada já de ler AIE, né, que era um gênero que ela gostava muito, e ela meio que se perdeu como leitora, e ela ficou num limbo ali um tempo,
E aí ela falou que viu uns vídeos meus e viu alguns Drummondices, né, que eu fiz as quintas-feiras que eu faço lá nos stories do Instagram. E ela decidiu comprar um livro do Drummond, né? Eu lembro que foi até O Sentimento do Mundo. E ela falou que leu e ficou apaixonada e ela se encontrou. Quando eu recebi essa mensagem, eu chorei, gente. Eu lembro que eu tava em viagem. Eu tava nas minhas últimas férias que eu tive. Eu tava em viagem e eu chorei muito, assim, de ler essa mensagem, porque pra mim esse tipo de mensagem, assim, tipo, nossa, eu li porque eu vi que você fala e pareceu possível, ou eu li porque eu vi você falando e me interessou, esse tipo de coisa pra mim explica tudo, assim, sabe? Me motiva a continuar. Então, pra mim é muito bom, assim, eu sinto sim a presença de pessoas aqui. Já recebi mensagem, eu precisava. Aqui no YouTube já aconteceu, né, olha, eu tenho uma prova sobre esse livro amanhã, assisti seu vídeo e me ajudou muito a entender muita coisa. Essa questão do Machado não é para adolescentes, gostaria até de ouvir mais você falando sobre isso, porque você é professor, e eu conversei com algumas amigas professoras, tanto do ensino público quanto do ensino privado, para ouvi-las, né, para ouvir, acho que essa voz que tem um pouco mais de conhecimento prático e teórico, né, do assunto, e eu acho muito importante ouvi-las para entender melhor, né, que essa complexidade que é esse assunto, porque eu tenho o meu ponto de vista individual, né, mas eu preciso entender mais sobre o grupo, né, o grupo social, né. A minha experiência eu sei que foi diferente da maior parte dos brasileiros, assim, sei lá, eu sou mega privilegiada em vários sentidos, mas no sentido da leitura também se refletiu muito na questão de eu sempre ter tido contato e ter a oportunidade e o acesso, né, ao livro, e também meus pais, etc, que coisas que eu já até tratei um pouco aqui, né, na questão do hábito de leitura. E quando eu li Machado, como eu já citei inclusive nesse vídeo, pra mim foi uma experiência excelente, me marcou e me fez, sabe, me despertou, e eu gosto muito. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, assim, mas como eu falei, tem que ter muita responsabilidade pra falar, então, por isso que até hoje eu não fiz, porque eu, inclusive, fui ouvir outras pessoas pra entender melhor, porque é isso, eu acho que às vezes a gente entra nas discussões só com um ponto de vista individual e assim, a gente pode ter nossa opinião, nossa experiência, mas eu acho que algumas coisas são muito mais complexas do que simplesmente o que é a minha experiência no mundo, né? Então, por isso que eu fui ouvir muitas pessoas. Mas olha, André, eu acho que, claro que existem pessoas que não estão interessadas, adolescentes que não são incentivados, que não têm nem a possibilidade de pensar sobre isso, não tem nem acesso a coisas básicas, não sabe nem ler direito. Então, nem vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo. Mas, de modo geral, eu vejo sim uma presença de pessoas mais jovens nas redes sociais que seguem canais literários, não só o meu. Que você falou, eu também concordo. Eu acho que a diversidade, ela é importante porque ela alcança mais pessoas. Então, quanto mais você conhece, mais fácil você se encontrar, e às vezes é só uma porta de entrada para depois você encontrar outras coisas diferentes, né? Então, sei lá, então, às vezes o adolescente vai se encontrar assim lendo Machado, às vezes ele vai ler Harry Potter, como ele citou, né? O Felipe Neto. Vai ler Harry Potter, vai começar e vai ficar na fantasia e vai se descobrir um leitor de fantasia, depois, quem sabe, experimenta outras coisas e gosta, ou enfim, continua. Mas é isso, assim, eu acho que a diversidade realmente é importante, inclusive é uma palavra que eu uso sempre aqui no canal, e muitas pessoas que vêm me pedir ideia, dica de leitura, assim, pra começar a ler, eu sempre falo assim, olha, pensa naquilo que te interessa, o que você gosta de ver como filme, como você busca um filme, o que, sabe? Então, assim, a oportunidade, né, de um adolescente de ter o contato com a diversidade, com esse horizonte enorme que é a literatura, mais fácil de atingir cada um com a sua individualidade, né? Então é importante. Então, eu sei que foi superficial, mas para não me prolongar muito é isso. Bom, agora a pergunta da Maria Tereza, que foi: você tem aqueles temas ou estilos narrativos que te atraem infalivelmente a um livro, mesmo que não saiba nada sobre ele ou sobre o autor? Eu tenho
alguns temas que me interessam, sim, de ir atrás e saber mais sobre o livro. Agora, por exemplo, nessa fase que eu tô, livros que falem sobre o feminismo, sobre a mulher, ou que tenha protagonismo feminino me interessam. Romances, assim, do século XX, sabe? Nesse sentido de falar assim, não, isso aqui eu nem preciso saber do que se trata, que eu já quero, sabe? Eu acho que acontece mais com um autor ou autora, né? Então, assim, nossa, foi Clarice que escreveu. Não me interessa o que é, sabe? Eu vou querer ter pra mim e vou querer ler. Mas eu sempre tento dar uma buscadinha pra ver o que se trata e tal. Deixo lá na wishlist. Me enrolei muito aqui pra falar, mas eu acho que é isso. Ó, gente, a última pergunta, o Henrique me mandou depois, fora da caixinha, que eu achei muito legal. Ele perguntou assim, por que a gente se casou em Cuba, né? Então, pra quem não sabe, né, em 2018, em abril de 2018, eu me casei em Cuba com o Paulo. E esse foi um casamento, assim, não foi nada oficial, não teve documentos, não foi nada assim, tá? Foi simplesmente uma mini cerimônia para troca de alianças. Mas foi muito, muito especial, né? E foi muito íntima, porque foi só nós, fomos só nós dois, né? E, lógico, a moça que foi quem fez a celebração ali falou umas palavras muito bonitas. E depois o fotógrafo também, né? A gente não decidiu casar em Cuba e foi para Cuba. Nós íamos a Cuba, já estávamos com a viagem planejada. É uma viagem de 30 dias que a gente passou por várias cidades de Cuba. No final da viagem, nós fomos para o Caju Santa Maria, uma ilhota, né? Uma ilha da ilha, uma ilhota ali que tem só poucos resorts. E aí a gente foi para um resort que era um resort menorzinho e era lindo, maravilhoso. Porque na verdade eu e o Paulo a gente já vive juntos, já mora juntos há quase 9 anos. Esse ano vai fazer 9 anos que a gente mora juntos. E aí em 2018 a gente estava conversando sobre isso e tal. A gente nunca tinha feito nada. A gente fez uma união estável, assim, super simples lá no cartório e tal, sem nada, absolutamente nada, assim. Tipo, foi numa segunda-feira que a gente foi lá e assinou. A gente só tinha isso e a gente tava conversando sobre isso e a gente falou, olha, vamos trocar aliança? Vamos. E aí a gente comprou tal aliança, a gente ficou pensando como a gente podia fazer. E aí a gente falou, bom, vamos trocar na viagem que a gente vai fazer. E aí a gente foi atrás e viu que nesse resort, que era o último lugar que a gente ia, eles tinham pacotes pra fazer isso, assim, sabe? Então a gente pegou o pacote mais simples, que era isso que eu falei pra vocês, que era uma cerimônia super rápida. Eles colocaram lá, né, uma mesa ali de jantar pra gente, numa casinha que fica bem ali no mar, coisa mais linda. E essa mini cerimônia e as fotos, né? Então é isso. É essa a minha resposta aqui, simplificada, sobre essa história da minha vida. Então, gente, essas foram as perguntas que vocês mandaram. Agradeço muito a cada um de vocês que mandaram perguntas. E vamos conversar ali nos comentários, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí, mais dúvidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela participação de todos aqui no meu canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!